queridos irmãos e irmãs. Graças a Deus estamos novamente reunidos aqui na casa de Francisco de Assis e Pai Jacó, para que possamos fazer reflexão sobre o Evangelho de Jesus e esperamos que todos possam aproveitar essas energias que vêm do mais alto, a visita da espiritualidade amiga em seus lares, levando um ânimo bom, a esperança, energias positivas. Então hoje o Roberto fará a live, do átomo ao arcanjo, e pedimos a Jesus que abençoe a cada um de nós. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E hoje na técnica nós estamos aí contando com a presença do Narciso, que está nos ajudando, né? E eu achei interessante, a Joyce me perguntou, foi na terça? Foi na terça-feira? Roberto, cadê o tema que você vai falar? Eu falei, não sei ainda, estava procurando. Mas eu assisti uma palestra recentemente que me chamou muito a atenção, uma questão muito interessante. Tanto é que ela virou uma frase que eu coloquei na minha página no Facebook, que eu coloquei mais ou menos assim: qual a diferença entre os espíritos superiores e nós? Qual a diferença entre nós e os espíritos superiores? E eu vi que a dificuldade está relacionada à vontade. A diferença entre eles lá e nós aqui é a vontade. É a vontade de chegar lá. Até uma pessoa me perguntou, nossa, achei muito interessante aquela sua pergunta, mas eu não achei resposta ainda. Eu falei, não, é a vontade, é o desejo de chegar nessa condição, porque todos nós podemos ser espíritos superiores, mas o que nos falta muitas vezes é a vontade. E aí veio, por inspiração, não sei, né? Eu acredito que sim, veio aquela frase, do átomo ao arcanjo. E isso está na resposta da questão 540 do Livro dos Espíritos, que é colocado o seguinte: tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Então, o anjo, o arcanjo, os espíritos superiores também começaram como a gente. Então, é interessante tocar nesse assunto, porque a gente tem a oportunidade de chegar nesse processo evolutivo. Infelizmente, uma coisa que nos falta é essa bendita dessa vontade. Então, eu vou começar falando de uma questão bem interessante, porque recentemente eu também li nas redes sociais uma frase que me chamou muito a atenção. E eu já comentei isso inclusive aqui, mas que foi compartilhada por muitos espíritas. E é uma frase que diz assim: quando eu me tornar espírito de luz, eu já sei quem eu vou eletrocutar. Aí eu achei engraçada essa frase. E eu pensei da seguinte forma: se você está com esse pensamento, você nunca vai se tornar um espírito de luz. Porque um espírito de luz, ele supera essas dificuldades com a maior tranquilidade, com a maior naturalidade. Então a gente vai falar um pouquinho desse processo de evolução. Na Gênese, no capítulo 11, Kardec faz uma pergunta: qual o ponto inicial da alma humana? E os espíritos respondem a Kardec o seguinte: o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza e elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. Então vamos entender. O espírito, que é o princípio inteligente. Então a gente precisa fazer uma separação entre o que é espírito e o que é matéria, são coisas distintas, diferentes. Esse princípio, ele se individualiza
adquirindo consciência de si mesmo. Mas esta consciência de si mesmo, ela vai acontecer passando pelos diversos graus da animalidade. Ou seja, nós evoluímos desde o ser primitivo até a condição de anjos, né? E, curiosamente, a gente discutia isso agora há pouco, há pouquinho tempo, né? Porque tem alguns espíritas que abominam, inclusive, esta condição. Não acreditam que isso seja de fato verdadeiro. Mas antes da gente continuar, Joyce, tá tudo bem aí, Narciso? Tá, o som tá indo bem, tá tudo perfeito? Gente, pode ir dando feedback aí que o Narciso está acompanhando tudo, viu? Para a gente poder melhorar a nossa condição. Então, dentro desse processo, na Revista Espírita 1864, em janeiro, quando Kardec fala a respeito do progresso nas primeiras encarnações, ele tem uma colocação bastante interessante. Sabemos que são criadas simples e ignorantes, tendo todas, assim, o mesmo ponto de partida, o que é conforme à justiça. O que também sabemos é que o livre-arbítrio só se desenvolve pouco a pouco e após numerosas evoluções na vida corpórea. Então, a gente percebe que o livre-arbítrio é algo que vem sendo conquistado através dos tempos, através das nossas existências. E aí, Joyce? O livre-arbítrio a gente já nasce com ele? Então, pelo visto, não, né? Não, só através de muita experiência mesmo que a gente vai adquirindo, né? Porque nós temos, na verdade, atualmente 5% do livre-arbítrio, né? Então a nossa liberdade, ela está muito relacionada com o nosso conhecimento, mas uma grande porcentagem das nossas escolhas se deve a padrões que nós seguimos, seja padrões familiares, seja situações do ambiente, né? Então a gente percebe que Deus é muito generoso com a gente, né? Porque nós vamos pouco a pouco evoluindo, errando, aprendendo, caindo, levantando, e estamos aqui para isso. É isso aí. Então, como a Joyce bem colocou, o livre-arbítrio é uma conquista que nós vamos realizando conforme as nossas encarnações. E é por isso que a questão 190 do Livro dos Espíritos, ela tem uma resposta maravilhosa. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? E os espíritos respondem: o da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Olha que coisa linda. Então a gente é criança espiritual. E como qualquer criança, nós precisamos de corrigendas, né? Nós precisamos de indicações de caminho, nós precisamos de cuidados, nós precisamos de desenvolver esta capacidade, mas quem vai nos ajudar nisso? Somos nós? Não, são aqueles vanguardeiros, aqueles que vieram adiante e que nos mostram o caminho hoje. Então nós temos a oportunidade de aprender com essas pessoas. Mas acontece uma coisa bastante curiosa. Mesmo a gente sabendo o que tem que ser feito, como pode ser feito, porque nós temos baluartes aí do conhecimento moral maravilhosos, né? Não falo nem de Jesus, falo de um Chico Xavier, falo de uma Madre Teresa e de tantos outros espíritos, Irmã Dulce, pessoas maravilhosas e muitos, esses que nós conhecemos. Existem pessoas anônimas que têm uma bondade em seu coração, que nos ensinam em vários aspectos da vida e infelizmente a gente relega isso a um segundo plano. Mas isso está relacionado a uma frase do Emmanuel, que é bem interessante, que diz o seguinte: a nossa responsabilidade é do tamanho do nosso conhecimento. Então, quanto eu mais sei, quanto mais eu conheço, mais eu vou ser cobrado por aquilo.
Então, muitos de nós tiram o pé da evolução. Eu não quero ser cobrado, então eu prefiro ficar na minha ignorância, tanto que alguns até afirmam: bendita seja a ignorância. De certa forma é, mas se a gente se manter nessa ignorância, quando a gente vai enxergar as estrelas com um olhar espiritual? Se com o olhar material é um lugar lindo, o céu à noite, né, com a lua, com as estrelas, o universo todo, imagina quando a gente estiver em outras galáxias, que a gente enxergar fenômenos maravilhosos, mas a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente estiver numa condição espiritual melhor. A gente não vai estar podendo ficar pensando em eletrocutar as pessoas, porque aí a gente vai continuar rastejando aqui na Terra. Por isso que a gente vê no Livro dos Espíritos, na questão número 100, a escala espírita, que ela fala de 3 condições dessa escala, que são os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Então, todos nós estamos passando por esse processo de evolução. Quem são os espíritos imperfeitos? Está lá no Livro dos Espíritos. Quais as características gerais? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Quem são esses? Quem são, Joyce? Somos nós. Né, Narciso? Nós somos espíritos imperfeitos. E olha só que Kardec coloca. Esses espíritos imperfeitos, eles têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Tanto não compreendemos Deus, que reclamamos quando surge algum problema, achamos que Deus está nos castigando, reclamamos da vida. Então a gente vê que, como Kardec coloca, muitos deles não são maus, mas a leviandade, a irreflexão, malícia, né? E alguns gostam até de fazer a maldade. Então quem são os espíritos imperfeitos? Sou eu. O Narciso está apontando o dedo. Eu vou falar aqui, o Narciso está apontando o dedo para ele. Né? A Joyce já bateu no peito que eu vi ali, de ladinho. Então, somos nós. Quem são os espíritos bons? Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Então vamos lá. O espírito bom, ele tem como característica geral predominância do espírito sobre a matéria e desejo do bem. Compreendem Deus e o infinito e já gozam a felicidade dos bons. Quem está nessa situação hoje, aqui na Terra? Né? São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Felizes pelo bem que fazem significa eu faço o bem sem esperar absolutamente nada de volta. Esses são os espíritos bons. Quando eu me acho uma pessoa boa, eu tenho que entender que eu não posso esperar nada dos outros. Então, esses espíritos bons, eles não têm remorso, não têm más paixões, nada perturba eles, nem inveja, nada, eles não se perturbam com nada, são pessoas tranquilas. Então, a gente está longe, bastante longe disso, né? E na primeira ordem, os espíritos puros. Será que a gente tem alguma referência? E aí, Joyce? A gente tem alguma referência? Jesus, né? Jesus que passou por aqui, né? E nos deixou, né? Esse exemplo nos deixou que é possível, né? Seguir esse caminho. Agora eu pergunto uma coisa para você, Roberto, é o seguinte. Oh. O livre-arbítrio, então, ele está relacionado às nossas escolhas. Sim. Né? E nas situações, se a gente tem esse lado bom, esse lado ruim dentro de nós, porque ainda somos imperfeitos, essa escolha do mal, como que fica isso?
nosso livre-arbítrio diante disso, a nossa consciência? Como que fica isso? O que vai direcionando? A sua pergunta, ela está respondida em 5 slides, que é o despertamento da consciência, né? E tem um estudo da Joana de Ângeles que ela fala da consciência de sonos sem sonhos. Quem são esses? São espíritos, são pessoas que vivem basicamente para cumprir os fenômenos fisiológicos. Comer, dormir, reproduzir, só fazem isso, não fazem mais nada. Então elas só fazem as coisas orgânicas. A felicidade dela é isso, ter o que comer, ter uma diversão, que é a grande maioria das pessoas que estão encarnadas. É a grande maioria. As pessoas que estão em consciência de sono, sem sonhos, estão adormecidas e não despertaram ainda essa consciência. Então, o livre-arbítrio nessas pessoas, como que ele está? Ele está ainda começando a ser adquirido, mas a maioria das vezes ele encarna patrocinado por outro espírito. Vamos pensar no seguinte: quando uma criança ela tem seus 4, 5 anos, o pai pergunta para ela se ela quer ir na escola? Não, simplesmente ele a matricula e leva para a escola. Por quê? Porque ela ainda não tem condições de decidir para poder executar essa tarefa. Então, muitos precisam desses patrocínios, ou seja, desses espíritos superiores que avalizam essas encarnações e escolhem para ela. Ah, então quer dizer que o livre-arbítrio dessa pessoa ela não tem? Não, ela tem. Porque o que ela vai fazer quando ela estiver encarnada, a responsabilidade é dela, porque o livre-arbítrio fala dessa escolha. Porém, essas escolhas elas estão relacionadas principalmente a esse estágio de consciência. Eu só vou fazer as coisas relacionadas ao meu comer, ao meu dormir e ao meu reproduzir. Se eu estiver satisfeito nisso, para mim a vida está maravilhosa. E assim elas vão seguindo nesse sentido. E aí vem uma segunda parte, uma segunda etapa, que é a consciência de sono com sonhos, que é quando o espírito já começa a elaborar pensamentos, ele já começa a ter consciência de quem ele é, e ele começa a demonstrar um diálogo entre a consciência e o inconsciente. Quando ele começa a falar, opa, quem sou eu? Onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Então é quando ele começa a acordar, então ele vê que a realidade ela começa a se mostrar diferente para ele. Ele começa a enxergar a vida e as pessoas com uma forma um pouco diferente. E aí vem o terceiro estágio, que é a consciência de sono acordado. É quando essa pessoa se identifica a necessidade de melhora, ela amadurece as suas reflexões e vai fazer com que ela avance para uma nova etapa. Qual seria essa nova etapa? Que é a transcendência do eu. É como coloca a Joana, o ser identifica-se da persona, do coletivo, e deixa-se conduzir pelo self, a personalidade maior. Ou seja, quando a pessoa ela percebe que ela já é algo um pouco mais, ela superou todas as dificuldades, todos os problemas. Pode estender sua mão aqui, Narciso, fica tranquila. Isso, obrigado, valeu. Então, nós vamos ver pessoas que já transcenderam esse eu. Gandhi, por exemplo, que ele resolveu advogar uma causa maior, que era a causa do povo indiano. Né? Então é interessante a gente ver isso. É quando a pessoa passa a viver no mundo, mas não por ela, mas pelo mundo em si. Quando ela acorda, quando ela percebe que ela faz parte desse mundo. E recentemente, eu até escrevi um texto baseado nisso. Eu reassisti um filme chamado A Invenção de Hugo Cabret. É a história de um menino que fica órfão e trabalha numa estação de trem consertando o relógio.
E ele fala uma coisa lindíssima no filme. Ele fala uma coisa lindíssima. Que ele sempre, desde pequeno, ele lida com máquinas. E esse lidar com máquinas, ele percebeu a beleza das máquinas, que elas funcionam com uma mecânica perfeita. Então ele faz um comparativo com a raça humana, com a nossa condição. E ele fala o seguinte: se o homem é capaz de fazer um mecanismo que perfeito, que todas as peças têm sua função, tudo tem sua função, o universo também é dessa forma. Então ninguém está fora do lugar. Não tem nenhuma peça fora do lugar. Eu achei isso lindo, uma profundidade filosófica maravilhosa. Então ele fala, eu sou órfão, mas eu sou importante para alguém, para alguma situação eu sou importante. Então quando ele transcende esse eu, quando ele supera essa condição. Então é interessante a gente fazer essas reflexões e não assistir filme por assistir, não ler livros por ler, porque como disse Satya Sai Baba, quem lê para passar o tempo vai passar e nada mais vai sobrar. Então a gente tem que ler, fazer reflexão, ou seja, despertar essa condição. Até que a gente chegue então ao quinto estágio, que é a consciência cósmica. E isso nós sabemos que é Jesus, né, que atingiu esse estágio. Eu e o Pai somos um. Estou olhando o relógio também, viu, Narciso, para ver se eu não vou extrapolar a nossa hora. Fica tranquilo. Então, essa consciência cósmica, desse despertar. E nós só conhecemos Jesus, que está nessa condição, que é quando ele se identifica perfeitamente com Deus. Quando Jesus fala, inclusive, em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Ele não está se colocando na condição de Deus junto com Deus. Porque mesmo quando perguntado, Jesus, bom mestre, e ele fala, bom só Deus, eu ainda estou caminhando, ainda estou desenvolvendo, estou crescendo. E então é essa identificação, porque ele conhece todas as vontades de Deus, ele já se identifica com Deus. E diante de todo esse processo evolutivo, espíritos imperfeitos, espíritos bons, espíritos puros, dentro dessa imperfeição nós temos esses estágios de consciência que nós vamos progredindo, vamos evoluindo com o tempo. Aí a pergunta que não quer calar: como que nós evoluímos? Como que nós evoluímos? Segundo Chico Xavier, a gente evolui desidratando. Pelo suor no trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. É assim que a gente desenvolve todas essas qualidades. E não é tentando eletrocutar os outros, né? Jamais vai ser desse jeito. Então nós precisamos, infelizmente, nós precisamos da dor para a gente poder evoluir. Essa é uma questão bastante interessante e importante. A dor não é inimiga nossa. A dor é nossa amiga. Tem um livro do André Luiz onde ele recebe uma aula de Alexandre a respeito das dores. E ele classifica as dores em 3 tipos. A dor evolução. Que é a dor evolução? É aquela que atua de fora para dentro. É algo que me atinge para que eu possa agir e não reagir. Por que reagir é ruim? Porque a própria palavra fala, eu vou agir com a mesma intensidade e na mesma direção da ação que eu fui acometido. Reagir. Ou seja, se alguém me bateu do lado direito, eu vou bater na pessoa também do lado direito. Principalmente se ela for do mesmo tamanho ou menor que eu. Né? Se for maior, eu bato e saio correndo. Né? Normalmente é assim que a gente pensa. Então nós temos a dor evolução, que ela nos atinge. Então essa dor evolução, ela serve para quê? Para nos acordar diante de uma situação, para nos despertar diante de uma situação,
para que a gente possa entender a vida com mais clareza. É algo que nos acontece. Então a dificuldade não é aquilo que a dor está fazendo comigo, mas a minha resposta diante da dor. E isso vai fazer com que eu progrida, com que eu evolua. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que cachorro, os animais têm alguns problemas de saúde? Se eles não reencarnam, se eles não fizeram mal, como que eles podem estar pagando alguma coisa? Na verdade, eles estão trabalhando justamente essa dor evolução. É algo que atinge de fora para dentro, para que eles possam evoluir, para que eles possam desenvolver, para que eles possam crescer. Então vamos pensar, a semente na cova. A semente na cova, ela precisa arrebentar a sua casca, ela precisa varar a terra, muitas vezes árida, para poder crescer, para poder chegar à condição de planta. Então a gente vê que tudo tem o seu processo evolutivo. Quando nós crescemos, apesar que eu, Narciso, a gente não cresceu muito não, né? Mas quando a gente crescia, a gente sentia dor, porque os nossos nervos, os nossos músculos, os nossos ossos estavam em desenvolvimento. Então crescer dói. Quando nós nascemos, quando nós viemos à Terra, a primeira respiração queima os pulmões, dói, porque até então a gente só respirava água, só respirava líquido. Então aquilo faz com que a gente acorde, para que a gente respire. Então nascer dói. Então a dor, ela faz parte do nosso processo evolutivo. Então quando nós somos acometidos com uma dor, nós temos duas situações: aprender com aquilo ou ficar num canto encolhido esperando a coisa passar. A grande maioria fica encolhido num canto esperando as coisas passarem. Não enfrenta a situação. Enfrentar a situação não é bater no peito e sair brigando com todo mundo. Enfrentar a situação é: aqui veio essa dor, aqui veio esta condição, o que eu posso aprender com isso? Então essa é a reflexão que nós precisamos ter. Nós temos também, segundo ele, o Alexandre, a dor expiação. A dor expiação é o contrário. É essa que vem de dentro para fora. E ele coloca: marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. Então nós cometemos um erro lá no passado, e para que a gente possa restaurar aquilo que nós cometemos, nós temos que seguir a justiça de Deus. Como diz o ditado popular: aqui se faz, aqui se paga. Então o que eu fiz na terra, eu pago na terra. Se eu fiz no plano espiritual, eu vou pagar no plano espiritual. Às vezes essa consciência a gente não tem. Aqui se faz, aqui se paga, ele vale para os dois lados. Então, todo compromisso que eu adquiri enquanto eu estava encarnado, eu vou pagar aqui. No plano espiritual, eu só vou restabelecer algumas coisas, mas eu vou, de fato, resolver o problema aqui na Terra. E se eu fiz alguma coisa no plano espiritual, quando eu estava desencarnado, eu era obsessor da Joyce, no plano espiritual. Infernizei a vida dela. O que eu vou ter que restaurar? Lá no plano espiritual, porque foi uma dívida contraída naquele ambiente, naquele lugar. As considerações são diferentes. Então, toda expiação é uma dor que vem de dentro para fora para expurgar de nós essas imperfeições, essas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. E, por fim, nós temos a dor auxílio. Mas que vem a ser dor auxílio? Essa dor auxílio, ela está muito bem retratada numa história do Chico, em que uma mãe foi procurá-lo desesperada, dizendo: Chico, meu filho está perdendo os movimentos da perna. Tá, mas e daí? Acontece, Chico, que meu filho já é cego, surdo, e ele tem uma série de dificuldades e agora está perdendo o movimento da perna. O que eu faço?
Aí o Chico falou, ó, Emmanuel está me dizendo umas coisas aqui. O seu filho, nas últimas 10 encarnações, ele cometeu suicídio. E agora ele estava procurando, mesmo cego, surdo, com problemas mentais, ele estava procurando um lugar para se jogar, para poder se matar novamente. Então o que os espíritos resolveram? Tirar dele a condição de andar para que ele não cometa esse crime novamente. Então a dor auxílio é, como ele coloca aqui o Alexandre, logramos vantagens em determinados setores da experiência. Às vezes, interessamo-nos vivamente pela sublimação do próximo, olvidando a melhoria de nós mesmos. Então, é aquela história, todo mundo tem uma receita para a vida dos outros, mas para a nossa vida a gente não quer usar a mesma receita, né? Porque senão vai que... Então a gente vê que a dor auxílio ela vem justamente para a gente poder ter esta reflexão, para que a gente possa perceber que a doença, a dor que nos acomete, ela tem por intenção nos trazer esse auxílio da reflexão, de entender a vida. Talvez nós estivéssemos andando por um caminho que nos levasse a uma queda grande. Então vem a doença, vem o problema para evitar que a gente caia mais. Então a gente precisa entender essa dor auxílio. A pandemia é uma dor auxílio. Por quê? Mandou todo mundo para casa, todo mundo para conviver uns com os outros, para as pessoas refletirem na necessidade de ter esse envolvimento mais próximo. É uma dor auxílio, que vem no sentido de nos ajudar a ter uma educação melhor, inclusive em todos os aspectos, em pensar mais nas pessoas que estão à nossa volta. Nós estamos muito egoístas, então nós precisamos mudar essa nossa percepção. E a dor, ela serve para isso, para mudar essa nossa percepção. Então nós lidamos muitas vezes com problemas e a gente às vezes não sabe lidar com isso. O que acontece? Ah, mas eu sempre fui assim, eu sempre agi dessa forma e não vou mudar não. Tem condições de mudar? Tem. O Gandhi ele tem uma frase que é belíssima, que ele diz o seguinte: suas crenças tornam seus pensamentos. Seus pensamentos se tornam suas palavras. Suas palavras se tornam suas ações. Suas ações se tornam seus hábitos. Seus hábitos se tornam seus valores. E seus valores se tornam seu destino. Então, as nossas crenças se transformam no nosso destino. Tudo aquilo que eu acredito se transforma em destino. Então eu sou obrigado a lidar com essa condição porque é algo que eu acredito. Algo que eu criei através dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas ações, dos meus hábitos, dos meus valores. Então eu tenho a opção de mudar isso. Para mudar o meu destino, eu tenho que mudar os meus valores. Para mudar os meus valores, eu tenho que mudar os meus hábitos. Hoje eu comi uma lasanha que eu fiz, bolonhesa, usando soja. Ó, a família lambeu os beijos. Então, se a gente quiser mudar os nossos hábitos, nós temos que mudar as nossas ações. Se a gente quiser mudar as nossas ações, a gente tem que mudar as nossas palavras. E as palavras, elas se expressam, por exemplo, quando a gente escreve uma coisa do tipo: eu queria ser um espírito de luz para eletrocutar as pessoas. Então nós temos que mudar isso, essa percepção. Porque está tudo no nosso pensamento, está tudo na nossa história. E para que isso aconteça, nós precisamos, sobretudo, da vontade. Nós precisamos instalar na nossa alma, no nosso coração, a vontade. Muitos de nós não têm vontade de realizar esta condição.
Então, do átomo ao arcanjo, o que nos falta é a vontade. E o que é a vontade? A vontade, a força de vontade, a capacidade que temos de realizar as nossas intenções no sentido de chegarmos aos nossos objetivos. Para chegar aos nossos objetivos, nós temos que saber quais são. Quais são os nossos objetivos? É comer, beber, dormir e procriar? Ou o nosso objetivo é se tornar um espírito de luz? Qual que é o nosso objetivo? Então, quando a gente sabe o que quer, fica muito mais fácil a gente ter esta vontade e essa intenção. Mas se a gente não sabe, como dizia a Alice, né, no País das Maravilhas, qual o caminho que eu devo tomar? Para onde você quer ir? Ah, não sei. Então qualquer caminho serve. Então, né, qualquer caminho serve. Você não sabe onde você quer ir. Mas quando você sabe, quando você tem objetivo, quando você tem propósito na tua vida, então você vai conseguir então caminhar. Ah, mas eu vou conseguir essa luz em quanto tempo? Ah, vai mais umas 30, 40 encarnação aí, hein? Porque não acontece do dia para a noite. Não é mágica. Muitos de nós queremos que as coisas aconteçam nas nossas vidas de forma mágica. É como eu costumo dizer, as pessoas não querem emagrecer, elas querem algo que as emagreça. Porque emagrecer é um processo. Né? E eu não estou interessado no processo, eu estou interessado no resultado. Mas o mais gostoso da viagem, isso às vezes as pessoas falam, eu gosto de viajar, mas eu não gosto da viagem, eu gosto de estar lá. O mais gostoso da viagem é a viagem em si. As paisagens novas, as pessoas novas que você encontra, as situações, as experiências. Experiência na vida é tudo, é tudo. E é fundamental para que a gente possa atingir o nosso objetivo. Então, o que nos falta é a vontade. Então, essa vontade ela está relacionada com a ideia de autocontrole, a capacidade de controlar as nossas ações e inibir comportamentos mais impulsivos nas situações em que o ganho a curto prazo é confrontado com um ganho a longo prazo. Então, nós queremos resultados imediatos e não entendemos que o resultado definitivo ele só vem a longo prazo. Então a gente precisa refletir a respeito disso. A vontade é essencial na nossa vida para que a gente atinja os nossos objetivos. Acho que era isso, Joyce, que a gente queria transmitir para vocês hoje. Obrigado pela paciência. Está ótimo. E a gente agradece a presença, né, do encontro de todos. Quero agradecer também a Elisa, que sempre nos ajuda com o Face do centro, né? Com muito carinho. E nós vamos agora nos preparando para o passe, né? Um passe virtual. Temos a certeza que todos irão receber, né, do mais alto essa energia que nos foi preparada. Então vamos fechando os nossos olhos e vamos agora respirarmos profundo, soltando pela boca. Vamos nos sentindo tudo aquilo que está acontecendo dentro de nós. Quais são as nossas percepções, a palavra que nos ficou. Vamos devagarinho, entregando aquela aflição a Jesus, né? Aquela preocupação, tendo mais fé e confiança. E vamos sentindo que, como um raio de luz, fosse penetrando pelo alto da nossa cabeça, banhando todo o nosso cérebro, energizando
energizando, trazendo os bons pensamentos, e essa luz nos traz também a presença de Jesus. Nós visualizamos Jesus à nossa frente, com sua mão estendida, e das suas mãos sai a luz dourada, que vai para o nosso cardíaco, para o nosso coração, preenchendo toda essa área do nosso peito, do nosso tórax, com a luz dourada, aquecendo, preenchendo o vazio que muitas vezes carregamos, e nós vamos sendo envolvidos por essa luz que nos traz o alívio de todas as dores. E nós nos sentimos todo iluminados. Vamos sentindo também que em nossa volta essa luz vai se expandindo. E nós direcionamos essa luz aos nossos entes queridos, aos nossos familiares e amigos. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que nós recebemos da vida e pedimos o seu amparo e a sua proteção em nossas escolhas, que o bem possa prevalecer.